A regra do gol fora de casa, para muita gente, é uma das mais injustas que já existiu no futebol. Afinal, por mais que um clube seja soberano em seus domínios, por um descuido pode acabar levando um gol e toda a estratégia montada pode ir de água abaixo e a vaga em determinado mata-mata venha a fracassar. Um exemplo recente que podemos citar foi nas semifinais da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro graças ao gol qualificado. O jogo da ida em São Paulo terminou 0-0 e na volta em Belo Horizonte o Galo saiu na frente do marcador, mas no momento de desatenção acabou levando um empate que beneficiou os palmeirenses. Vale destacar que o Galo deu adeus a essa Libertadores sem ao menos sofrer uma derrota. Na Copa do Brasil, essa regra não existe mais, mas até o ano de 2018 ela era válida até as semifinais, e em algumas edições ela foi determinante para que um clube terminasse campeão, com a abolição definitiva em finais tendo acontecido a partir de 2015. Na Liga dos Campeões da Europa, a regra foi abolida a partir dessa temporada atual, e como a Conmebol adora copiar tudo que vem do velho continente, começa a se estudar se essa regra também deixará de existir na Copa Libertadores. O Corinthians agradece. Afinal, das últimas 3 participações do clube na competição, essa regra foi determinante para que o Timão não avançasse de fase. Bom, como o foco principal do vídeo é sobre a Copa Libertadores, vamos contar 7 casos onde o campeão da América seria outro, caso a regra do gol qualificado fosse considerado em finais. Então, antes de irmos ao que interessa, peço que você deixe o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, se por um acaso você ainda não for um inscrito. Copa Libertadores de 1962. Dias atrás foi postado um vídeo no canal onde contei 3 casos em que o regulamento da Libertadores foi pro lado de injusto, já que o placar global, diga-se placar agregado, não era levado em conta para definir o campeão, fazendo com que um terceiro jogo desempate fosse necessário. A final de 1962 só foi definida no terceiro jogo desempate e reuniu as equipes do Peñarol, que vinha de 2 títulos consecutivos, contra o Santos, que estava debutando na competição. O time de Pelé e companhia venceu o primeiro jogo da final em Montevidéu por 2-1, com 2 gols de Coutinho, levando uma boa vantagem para a partida de volta em São Paulo. O Peixe mandou o jogo na Vila Belmiro, mas foi o Peñarol quem se sobressaiu ao derrotar o Santos por 3-2. E na somatória geral do duelo, o placar agregado ficou 4-4, com o Peñarol fazendo o maior número de gols como visitante, o que automaticamente o faria campeão caso a regra do gol qualificado fosse válida em finais da Libertadores. Entretanto, como isso não era levado em conta, o terceiro jogo desempate em campo neutro se fez necessário, e nele o Santos garantiu seu primeiro título da América ao derrotar os uruguaios por 3-0 no Monumental de Núñez, na Argentina. Copa Libertadores de 1973. Em 1973, a Copa Libertadores teve a final disputada entre as equipes do Independiente, que àquela altura já havia conquistado 3 títulos, sendo inclusive o campeão da edição anterior, e o Colo-Colo, que pela primeira vez estava chegando na decisão da competição. Por conta do título da edição anterior, os argentinos estrearam de cara na fase semifinal, onde deixaram para trás as equipes do San Lorenzo e do Milionários da Colômbia. Já o Colo-Colo despachou o Cerro Porteño e o Botafogo. O primeiro jogo da final foi disputado no Double Visera, em Avejaneda, e o placar final terminou empatado em 1-1, com o Colo-Colo saindo na frente graças a um gol contra e o Independiente minutos depois deixando tudo igual. Uma semana depois, o jogo da volta foi realizado, e disputado no Estádio Nacional de Santiago, o placar não saiu do zero, o que daria o título ao Colo-Colo se o gol marcado fora de casa fosse levado em conta. Porém, como não teve nada disso, o terceiro jogo em Montevidéu se fez necessário. No tempo regulamentar, o placar terminou empatado em 1-1, e por conta disso a prorrogação se fez necessária, com o Independiente ampliando para 2-1 e consequentemente conquistando mais um título da Copa Libertadores. Copa Libertadores de 1981. A Copa Libertadores de 81 foi a 22ª edição disputada até aquele ano, e teve como campeão a equipe brasileira do Flamengo, que estava disputando a competição pela primeira vez. O Mengão, na fase de grupos, deixou para trás o compatriota Atlético Mineiro e os paraguaios Cerro Porteño e Olímpia. Nas semifinais foi a vez de despachar o Deportivo Cali da Colômbia e o Jorge Wilstermann da Bolívia, vencendo todos os jogos que disputou. Na final, o Flamengo mediu forças contra a surpresa Cobreloa, que nas semifinais havia despachado ninguém menos que os temidos Nacional e Peñarol, ambos do Uruguai. O jogo da ida da final foi no Maracanã, e o Flamengo derrotou Cobreloa por 2-1, com 2 gols de Zico. Victor Merello foi o responsável por fazer o gol de honra dos chilenos.
Uma semana depois veio o jogo da volta, e o estádio que recebeu o confronto foi o Nacional de Santiago, e numa partida pra lá de polêmica, cheia de violência e de antijogo por parte dos chilenos, o Flamengo acabou derrotado por 1-0, e esse placar daria o título ao Cobreloa se o gol qualificado fosse considerado, já que no Rio de Janeiro o clube conseguiu balançar as redes. Mais uma vez repetindo o que todos vocês já sabem, como isso não era levado em conta, o terceiro jogo desempate acabou forçado. E disputado no Centenário em Montevidéu, o Flamengo, com nova grande atuação de Zico, que fez os 2 gols da vitória de 2-0, conquistou a sua primeira Copa Libertadores. Copa Libertadores de 1999. Em 1999, a Copa Libertadores teve o Palmeiras como grande campeão. E esse título não foi nada fácil, já que o Alviverde só foi confirmar a taça após disputa de pênaltis. O Palmeiras já havia chegado em 2 finais da competição. A primeira em 1961, quando perdeu para o Peñarol, e a outra em 68, quando foi superado pelo Estudiantes. E esse fato, inclusive, foi um dos tópicos falados no vídeo anterior sobre a Libertadores. O adversário em 99 foi o Deportivo Cali da Colômbia, que àquela altura estava disputando pela segunda vez em sua história a final da competição. O primeiro jogo foi disputado em solo colombiano, e o Deportivo foi quem saiu com a vitória por 1-0, em gol de Victor Bonilla. Na volta em São Paulo, o Palmeiras, que mandou seu jogo no Palestra Itália, venceu o Deportivo por 2-1, em gols de Evair em cobrança de pênalti, Zapata também de pênalti deixando tudo igual para o adversário, e Oséias fazendo o gol da vitória dos brasileiros. Com o gol de Zapata, o Deportivo Cali poderia ter se proclamado campeão da América naquele ano, mas como o regulamento não considerava o gol qualificado, o placar global de 2-2 fez com que o campeão só fosse conhecido na disputa de pênaltis. Convertendo 4 cobranças contra 3 dos colombianos, o Palmeiras enfim ganhou a sua primeira Copa Libertadores. Copa Libertadores de 2000. A Copa Libertadores de 2000 passou por grande reformulação, aumentando rigorosamente o número de participantes, saltando de 23 da temporada anterior para 34. Além disso, uma fase prévia foi criada, onde lá os clubes mexicanos, convidados desde 1998, estreavam. O Palmeiras, atual campeão, manteve a base da temporada anterior e conseguiu mais uma vez chegar na final. E o adversário era o Boca Juniors, que depois de 5 edições ausente retornava à competição com um time cascudo, entrosado e que tinha como um dos destaques o jovem Román Riquelme. O primeiro jogo foi realizado em La Bombonera, na Argentina, e bastante disputado, o placar terminou em 2-2, com Rodolfo Arruabarrena fazendo os gols do Boca e Pena e Euler fazendo os gols do Palmeiras. Na volta em São Paulo, o estádio que recebeu a finalíssima foi o do Morumbi, e mais de 70 mil torcedores assistiram ao empate de 0-0 entre os clubes, resultado suficiente para dar o título ao Palmeiras, devido aos gols marcados na Argentina. Entretanto, como essa regra não era válida, nova decisão por pênaltis acabou sendo necessária. E diferente de 99, dessa vez o Palmeiras acabou se dando mal, ao converter apenas 2 pênaltis contra 4 do Boca Juniors. Copa Libertadores de 2004. Muitos consideram 2004 como o ano da zebra no futebol mundial. Afinal, muitos foram os resultados inesperados nos mais variados campeonatos espalhados pelo mundo, e na Copa Libertadores a zebra também deu as caras. O campeão daquele ano foi o Once Caldas da Colômbia, que foi o maior carrasco dos brasileiros na competição, eliminando o Santos nas quartas de final e o São Paulo nas semis. O adversário na decisão foi o Boca Juniors, que era ninguém menos que o atual campeão, e que no intervalo de 4 anos havia conquistado 3 títulos da Libertadores. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado em 0-0, e na volta na Colômbia o placar foi de 1-1, com Viáfara abrindo o placar no verdadeiro golaço para o Once Caldas e Nicolás Burdiço deixando tudo igual. Se o gol qualificado fosse levado em conta, o Boca seria campeão da América também em 2004, mas já que isso não era válido, a decisão por pênaltis teve de acontecer. Com grande exibição do goleiro Carlos Henao, que defendeu 3 pênaltis, o Once Caldas foi o grande campeão da Libertadores, ao converter 2 cobranças contra nenhuma do Boca Juniors. Copa Libertadores de 2008. Se em 2004 a Copa Libertadores teve um campeão improvável, o mesmo podemos dizer de 2008. Afinal, ambos os finalistas nunca haviam conquistado o título e muito menos chegado tão longe assim na competição. O Fluminense era disparado o favorito a conquistar o título, afinal contava com elenco repleto de jogadores experientes e de extrema qualidade, enquanto que a LDU era tida como o patinho feio e franco atirador. Curiosamente, tanto o LDU quanto o Fluminense haviam estreado no mesmo grupo, e os resultados foram 0-0 em Quito e 1-0 para o Fluminense no Rio de Janeiro.
Durante a campanha, o Fluminense eliminou os favoritaços São Paulo nas quartas de final e Boca Juniors nas semis, enquanto que a LDU despachou os argentinos Estudiantes de Sebastián Verón, o São Lourenço de D'Alessandro, além do carrasco de brasileiros nas semifinais, o América do México de Salvador Cabañas. O jogo da ida foi disputado na altitude de Quito, e a LDU, de forma surpreendente, derrotou o Fluminense por 4-2, com grande atuação de Guerrón. Na volta no Maracanã, o Fluminense, com a absurda atuação de Thiago Neves, venceu os equatorianos por 3-1, resultado que, em tese, daria o título ao tricolor, caso o gol qualificado fosse considerado. Afinal, lá no Equador, conseguiu balançar as redes 2 vezes. Entretanto, com o placar agregado de 5-5, a prorrogação e, consequentemente, a disputa de pênaltis acabou acontecendo. Com o emocional bastante fragilizado, o Fluminense desperdiçou 3 cobranças e converteu apenas uma, enquanto que a LDU converteu 3 e conquistou o maior título de sua história. A partir de 2019, a Copa Libertadores adotou o sistema de final única, com o estádio previamente escolhido, então não iremos mais ver, entre aspas, injustiças e suposições como essa em jogos de ida e volta. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e conto com o seu like e a sua opinião nos comentários.